Olá! Lindenberg Alves foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Ele matou Eloá Cristina Pimentel em outubro de 2008. A promotora de justiça Eliana Passarelli deu uma entrevista exclusiva ao jornalismo da Rádio Educador FM, comentando a condenação de Lindenberg Alves. Doutora Eliana Passarelli, 98 anos e 10 meses, 4 dias de julgamento. O que a senhora poderia falar, como a senhora viu esse julgamento de Lindenberg Alves? Eu vi que foi também um exemplo, né? À medida em que uma juíza coloca na sua sentença que os juízes têm que parar de dar penas baixas e começar a fazer a aplicação do máximo de pena. Então eu acho que isso fica como uma coisa muito boa, porque isso gera um dos princípios melhores da pena, que é o poder intimidativo. Né? Aquele que hoje pretende cometer um homicídio, ele já para pensar, ou qualquer outro crime, que ele poderá ser apenado de uma maneira severa. E a juíza ontem colocou muito bem, não basta ser primário de bons antecedentes. Ele tem que ter, além de tudo, uma convivência social amena, ele tem que ser uma pessoa cujos antecedentes não o recriminem. Não é só assim, ter bons antecedentes no sentido técnico. A vida social dele tem que ser uma vida equilibrada. Os atos dele não podem ser de frieza, não podem ser de torpeza. E aí a juíza foi aumentando a pena de acordo com isso. Então o que eu achei muito bom, que a juíza deu uma aula para todos nós, no sentido de que, olha, se existe a pena mínima e existe a pena máxima, eu não preciso ficar no patamar da mínima. Eu posso subir desde que eu tenha condições judiciais, que a gente chama, né, desde que o processo demonstre que ele pode ter uma pena maior. E foi isso que aconteceu. Então ela acabou com o mito dessa história de ter bons antecedentes e receber pena mínima. Na nossa realidade aqui, com o nosso Código Penal, com as nossas leis, quanto tempo Lindenberg Alves, com toda a sua experiência, ficará realmente na prisão em regime fechado, por exemplo? Olha, o regime dele, inicialmente fechado, é por conta de outros crimes que merecem progressão de pena. Então, se a gente for considerar o regime fechado mesmo, só vale para os homicídios, tá? Sim. E para as tentativas de homicídios, porque são crimes hediondos. Então, com isso, ele recebeu aí algumas penas que não podem ultrapassar os 30 anos. Então, na nossa legislação, infelizmente, isso que fique bem claro, não é que o Código Penal é antigo, não. A mudança foi de 84 e, infelizmente, uma mudança para muito pior no Código Penal. Antigamente, você cumpria 3/4 da pena para poder ter liberdade condicional. Para você ter uma ideia, nós somos o único país no mundo que faz um regime progressivo de penas, que tem a história do tal do regime aberto, que ele vai para casa e não deveria jamais ir para casa e para lugar nenhum, porque ele está cumprindo pena. Então, nessa atuada aí, ele já cumpriu 3 anos e ele trabalha. Então, como eu cansei de dizer, né, a cada 3 dias trabalhados, um dia menos de pena. Como se todos nós, né, tivéssemos a possibilidade de ter um dia a mais de aposentadoria depois de 3 dias trabalhados. Mas é assim que funciona. Por outro lado, a pena máxima de 30 anos, porque é um estabelecimento da lei em relação a isso. Só que existe uma jurisprudência, existe uma parte que diz assim, que se ele ficar 30 anos no cárcere, ele poderá cumprir metade dessa pena e sair em liberdade condicional. Então ele poderia sair em liberdade condicional em 15 anos. Se a gente tomar 15 anos e já diminuir 3 anos, e vamos ter que diminuir mais ainda, porque são esses dias trabalhados aí, que a gente chama de remissão de pena, ele realmente não chega a 15 anos na prisão. Por outro lado, existe uma outra corrente que diz que ele deverá ficar 30 anos no cárcere mesmo, porque a pena dele é muito mais do que 30 anos, são 98 anos. E aí, mas nós temos que abater as que ele faz a progressão. Então, eu creio que ele ficará no máximo realmente 20 anos. Senhora achava, não é, por toda a sua experiência, que seria uma pena maior, seria uma pena um pouco menor, ou esses 98 anos aí com toda a sua experiência foi bem aplicado aí pela juíza? Tecnicamente foi muito bem aplicado, né? O problema é que ele não vai cumprir os 98 anos, porque são 12 delitos. E são delitos com gravidade e outros sem tanta gravidade assim, que seriam os cárceres privados. E o disparo de arma de fogo.
Então, eu acho que tecnicamente foi uma sentença perfeita, apesar da gente saber que na prática não se cumpre, né, jamais poderia se cumprir uma pena dessa. Mas como o nosso regime é de privativa, são penas privativas de liberdade, não é pena de morte, prisão perpétua, nada disso, ela foi tecnicamente perfeita. Durante esses 4 dias, algum comportamento do Lindenberg lhe surpreendeu? Olha, surpreendeu pro mal, não pro bem. Porque, veja, uma pessoa que mata uma outra que diz amar, né? Uma pessoa que provoca todo um sofrimento, não a uma família, a sua própria família, e um sofrimento para si. No mínimo, a gente imagina que seja uma pessoa que em algum momento demonstre, né, algum arrependimento. E não foi. A gente está acostumado com horas de julgamento onde a pessoa não se preocupa porque sabe que cometeu o crime mesmo, que está lá e que vai ser julgado. Então é esse ar de. O que me surpreende, né? Esse ar de arrogância que foi dado a ele, pelo menos pelas partes que estavam, os jornalistas todos que estavam comentando, enfim, a postura dele fria, altiva. Isso demonstra para mim, mais uma vez, a frieza de caráter. Porque é uma pessoa que não se comove, né, ao relembrar todo um terror que foi passado por senhoras, por mais apavorado que ele estivesse naquelas senhoras, no mínimo teria alguma reação, eu diria, humana. E ele não teve. E isso é muito característica dos matadores, sem dúvida alguma. Isso é uma característica que ao longo de todos esses anos de carreira dá para a gente perceber. Ele continuou com a frieza, com a altivez, com a imponência, digamos assim, né? E posteriormente, quando viu que havia perdido definitivamente a guerra, se coloca de cabeça baixa. É o caráter, digamos assim, do perverso. Outras informações você acompanha no site www.radioeducadorfm.com.br, a opção diferente na internet.